Muito bem, olá turma. Dando sequência, agora nós vamos ver como são fáceis as inequações. As inequações muitas vezes geram pânico. Quando a pessoa vê uma inequação, como é que faz? Basicamente, as inequações, se você compreendeu o princípio da regra aditiva e da regra da divisão, é a mesma técnica que a gente usa para equações, serve para as inequações, né? Você tem que ter cuidado só com uns detalhezinhos que a gente vai também chamar a atenção. Mas no mais, se você quiser usar aquelas técnicas mais originais de resolução de equação, elas são inclusive mais seguras para resolver inequações. Bem, mas o que são as inequações? As equações, elas usam o sinal de igualdade, né? Igual. E as inequações usam o sinal de desigualdade, que são o sinal de menor, o sinal de menor ou igual, o sinal de maior ou o sinal de maior ou igual, certo? Então, em vez de eu ter uma relação do tipo igual, eu vou ter uma dessas outras relações aqui através desses sinais que caracterizam uma inequação, né? Mas vamos lá, vamos a um exemplo. Então eu quero resolver uma inequação do tipo 3x mais 7 é maior que 18. Observe que o que caracteriza a inequação é este sinal. Ou seja, eu quero encontrar qual é o conjunto que atende a essa variável, de forma que 3 vezes ela mais 7 seja superior a 18. Então, o que a gente faz? Isola a variável em um dos lados para obter o resultado da inequação de forma semelhante ao que a gente já viu nas equações. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o mais 7 aqui do primeiro membro para o segundo membro, certo? Alguma semelhança com a equação? Total, né? Então, a gente vai fazer 3x maior que 18 menos 7. Então, aqui, podemos resolver aqui o segundo membro, ficaria 3x maior 18 menos 7 é igual a 11. E também de uma forma muito semelhante ao que acontece nas equações, a gente pega o 3 que está multiplicando x e passa ele dividindo para o segundo membro, e temos que 3x, aliás, e temos que x é maior que 11 sobre 3, ou 11 terços. Como 11 terços não dá para simplificar, a gente encontrou aqui o nosso valor, né? Se a gente quiser colocar isso numa reta, aí entra aquela importância do número misto, né? Por exemplo, o 11 terços é 11 dividido por 3, e a gente pode fazer, aqui no caso daria 3 vezes 3, 9, sobra 2, né? Então, no caso, o 11 terços, ele é igual a 3 inteiros, que é esse cara aqui, né? E mais 2, que é esse cara aqui, 2 terços. Então, isso me facilita o número misto quando eu quero representar isso numa reta, saber que resultado é esse, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui o 0, aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Eu quero saber como é que eu represento esse nosso resultado, porque o nosso resultado não é uma igualdade, né? É um conjunto de números. Então, x maior que 11 terços. Aonde que isso acontece, né? Bem, 11 terços é 3 inteiros e 2 terços. Então, eu tenho aqui 3 inteiros
eu pego, divido isso aqui em 3, onde o primeiro é 1/3, o segundo é 2/3. Lembra das frações, né? Então, 3 e 2/3 é aqui, né? Aqui. Então, no caso, eu vou pegar aqui uma outra cor para representar o meu conjunto e vou dizer, como aqui o meu sinal é de maior, aqui ele é aberto, não é isso? Porque maior é depois, né? Então, o próprio 11/3 não atende. Aqui eu tenho o 11/3 e os meus números que me interessam são os que estão depois do 11/3, que é daqui para lá. Então, todos esses números depois de 11/3, eles respondem à minha inequação, eles satisfazem a minha inequação, né? Então, o primeiro número inteiro que atende essa minha inequação é o 4, né? O menor número inteiro que atende que a minha inequação responde de forma correta, válida, a minha inequação é o 4. Mas todos os números que forem maiores que 11/3, eles vão tornar a minha inequação verdadeira. Não é isso? É muito legal a representação do resultado de uma inequação. Note que é um pouco diferente da equação em termos de resultado, porque o resultado de uma equação é x igual a, se fosse aqui uma equação, x igual a 11/3. Então seria somente este número que faria aquela equação funcionar corretamente. Na inequação não. Eu tenho normalmente uma infinidade de números que são aderentes, né, a esta inequação. Ou seja, que eles, quando você substituir, eles vão tornar a inequação válida. Vamos só comprovar isso com 4? Vamos comprovar isso com 4? Vou pegar uma outra cor aqui, vou voltar lá na inequação, né? Aqui ele está dizendo que 3x mais 7 é maior que 8. Se o x, vamos botar bem aqui do ladinho, se meu x for igual a 4, lembrando que é apenas um dos resultados válidos, no caso é o menor resultado inteiro válido, então eu vou ter o quê? 3 vezes 4 mais 7, né? Maior que 18. 12 mais 7 maior que 18. Eu vou ter aqui 19 maior que 18, que é verdade, né? Ou seja, no caso, 19 é maior que 18. Quando eu peguei qualquer número, né, do meu resultado, ele fez com que a inequação se tornasse válida. E assim, se eu usar o 5, se eu usar o 6 também vai dar certo, assim como qualquer outro número que esteja na reta após, né, imediatamente após, depois do 11/3, que é a resposta da nossa inequação. Vamos ver outro exemplo? Um outro exemplo de inequação, vamos colocar assim, 3 que multiplica x mais 5, sendo menor que 6. Então, aqui mais uma vez é uma inequação, o sinal é o sinal de menor, né? Faremos aqui, como no nosso último vídeo, a distributividade. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 5, 15, menor que 6. Resolvendo aqui da forma semelhante à das equações, vai ficar 3x menor que 6 menos 15. Então, no caso aqui, nós temos uma operação 6 menos 15 no segundo membro, né? Então, vamos lá, vamos fazer. 3x menor que 6 menos 15, sinais são diferentes, subtrai, né? 15 menos 6 dá 9. E coloca o sinal do maior valor absoluto. No caso, o maior valor absoluto é 6 ou 15? É o 15. Qual é o sinal do 15? É menos. Então, o menos vem para cá. 6 menos 15 é igual a menos 9, né? Então, eu vou ter que x aqui é menor que menos 9 sobre
3, portanto, x é menor que menos 9 sobre 3 é 3. Esse é o resultado dessa nossa inequação. Até aqui, né, nessa inequação especificamente, nós não tivemos de usar nenhuma técnica diferente do que a gente já viu para as equações, certo? E isso é importante porque agora a interpretação desse resultado é que é legal, né? Você coloca aqui a reta numerada, né? A reta numerada, eu tenho que ir perto do menos 3, então eu vou colocar aqui o 0 para cá, aqui eu tenho o menos 1, aqui eu tenho o menos 2, aqui eu tenho o menos 3, aqui eu tenho o menos 4. Então, menor quer dizer antes do menos 3, né? E o menos 3 está fora porque não é menor ou igual. Então, o menos 3 não entra na resolução, mas qualquer número que for menor que menos 3 entra. Então, a gente está aqui, normalmente, quando não se diz nada, se está tratando dos números reais. Então, eu vou colocar aqui numa outra cor, repetir aqui a cor verde. Eu tenho aqui o número menos 3, só observa aqui ele, bonitão aí, né? E eu quero os números menores do que menos 3, ou seja, eu tenho essa parte aqui da reta como sendo o resultado, a representação do resultado da minha inequação na reta numerada. Quem é menor do que menos 3 vai atender a minha inequação. Vamos testar com um número inteiro? Vamos testar. Com menos 3 não vai dar, porque tem que ser menor, né? Então, o primeiro inteiro menor que menos 3 seria o menos 4, né? Vamos testar. Então, vou usar uma outra cor aqui, para a gente testar aqui nossa inequação. Vou usar aqui esse espaço aqui do ladinho aqui. Vamos pegar a título de exemplo. Vamos supor que x seja igual a menos 4. O que a gente espera? Que a inequação apareça válida para x igual a menos 4, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3 vezes menos 4. Observe que é a equação, né? A inequação, aliás. 3 vezes menos 4 mais 15 é menor que 6. 3 vezes menos 4, multiplicação. Sinal primeiro, depois valores absolutos. Mais por menos, aqui é mais, né? Mais por menos dá menos. 3 vezes 4 é 12. Então, vamos ter menos 12 mais 15, menor do que 6. Menos 12 mais 15 é a mesma coisa de 15 menos 12, que dá 3. E 3 menor do que 6. É verdade, 3 realmente é menor do que 6. Então, no caso, para x igual a menos 4, a nossa inequação apareceu como válida. E pela nossa resolução, né, pela resolução da nossa inequação, nós concluímos que ela será válida para qualquer número menor do que menos 3. Olha só o poder dessas técnicas de resolução, né? Nós estamos encontrando uma infinidade de números que atendem a esta nossa inequação inicial, né? Muito legal. E assim a gente conclui esse primeiro vídeo de inequações, né? Prometendo um segundo um pouquinho mais detalhado sobre os pontos que a gente tem que ter mais cuidado na hora de resolver inequações.